Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 32, tá? Essa aula, pessoal, olha só, é para você que de repente não conseguiu entender, né? Bacana, não pegou bem o conteúdo e aí você precisou fazer mais uma prova, né? Uma avaliação de recuperação. Então essa revisão é para te ajudar a compreender melhor o conteúdo para que agora dê certo, tudo bem? Então, nessa primeira parte da aula, vamos falar um pouquinho sobre a primeira lei de Newton, força de atrito e segunda lei de Newton. Falando da primeira lei de Newton, o que você tem que lembrar dela? Você vai lembrar o seguinte, que cada corpo tem massa, né? E ele vai ter o que se chama de inércia, tá? Então, inércia vai ser a dificuldade ou a resistência que um corpo tem em mudar o seu estado de movimento. Então, por exemplo, ele está em repouso, a tendência dele, por inércia, é continuar em repouso. Ele está em movimento, a tendência dele, por inércia, é continuar em movimento. Aí agora, presta atenção, que vem um adendo. A menos que uma força externa atue sobre ele. Então, essa é a ideia da inércia de Newton, tudo bem? Então, essa lei da inércia, o que ela vai dizer? Ela vai trabalhar no tocante ao conceito de força, né? E força tem a capacidade de mudar o estado de movimento do corpo. Vai ter a capacidade de vencer a inércia do corpo, tudo bem? Esse conceito de inércia, que é uma grandeza vetorial, é ela que vai dizer se o corpo vai ter força resultante igual a zero. Então, esse corpo, por inércia, vai ficar com velocidade constante e numa trajetória retilínea, né? Ou então, não, a força é resultante diferente de zero. Então, ele já vai apresentar uma aceleração, tudo bem? Olha só, existem medidas para a força, né? Medidas que estão no sistema internacional e medidas que estão fora do sistema internacional. Medida dentro do SI é o Newton. Então, quando eu quero medir força, 1 kg força equivale a 9,8 newtons. Perfeito. Aí, antigamente, né, quando a gente pegava os primeiros pesquisadores, os estudiosos, você tinha uma visão, por exemplo, de Aristóteles sobre o movimento. Na visão de Aristóteles, se você pega uma bola e você quer que ela fique em movimento, na visão dele você tem que ficar empurrando a bola o tempo todo, aplicando uma força o tempo todo em cima dessa bola para ela estar em movimento. Na visão de Galileu, não. Na visão de Galileu, basta que eu aplique uma força inicial na bola e se não houver nenhum atrito no caminho, nenhuma força dissipativa, ela vai continuar se movendo ali indefinidamente. Claro, com trajetória retilínea, né, e velocidade constante, tudo bem? Então, na visão de Galileu, o que está em repouso, fica em repouso, e se você consegue colocar em movimento, ele vai continuar em movimento, mas com velocidade constante e linha reta. Então, vamos lá, pessoal. Hora de recuperar. Vamos fazer uma questão. Vamos nessa. Questão 1. Enuncie a lei física a qual o herói da tirinha a seguir se refere. Então, vamos lá. Você tem uma tirinha, aí ele fala bem assim, ó. Odeio aprender física no ônibus. Então, ele não gosta de aprender física no ônibus. Aí tem como se fosse um barulho, um ruído, né? Que faz bem assim, ó. É como se tivesse alguma coisa parando. Aí a gente já percebe na tirinha seguinte que é o barulho do freio, né? Seria o barulho do freio. Aí nessa história do barulho do freio, ou pode ser o veículo também cantando pneu na saída, mas faz mais sentido que seja o freio, né? Então ele fala aqui, principalmente inércia. Então ele que está no ônibus lotado, se o ônibus chega a brecar, a frear, cantando pneu, as pessoas vão ser jogadas umas sobre as outras, né? Então aí que está a tirinha dele, principalmente a inércia. Então você vai ter aqui o quê? Qual é a lei que enuncia isso aqui? É o princípio da inércia, também conhecido como primeira lei de Newton. Todo corpo possui uma tendência de manter o seu estado de movimento, ok? Então vamos lá. Lá na aula 23.1, nós falamos sobre força de atrito. Tá lembrando da força de atrito? Então olha só, atrito vai ser aquela força
aquela força que se opõe ao movimento, né? Então, tem um corpo parado, você tenta mover esse corpo, alguma força em sentido contrário vai crescer. Essa força em sentido contrário é a tua força de atrito, tá? Então, força de atrito, mesmo que o corpo esteja em repouso e você tente movê-lo, vai ter força de atrito. Depois você conseguiu colocá-lo em movimento, ainda assim vai ter força de atrito. A diferença é que ali parado é o atrito estático e quando ele se move é o atrito dinâmico ou atrito cinético, que é um atrito menor, tá? Esse atrito do movimento é um atrito menor do que o atrito estático. Continuando, a força de atrito ela se opõe, né, ao movimento ou à tendência de movimento. Então aqui você percebe que se tu aplicar uma força para a direita, o atrito vai estar para a esquerda. Você percebe que se você aplicar uma força para baixo, né, o atrito vai estar onde? Para cima. Se você aplicar uma força para cima, em oposição, o atrito vai estar para onde? Para baixo. E se você aplicar uma força para a esquerda, dá uma olhada, apliquei uma força daqui para lá, estou empurrando o bloco, o atrito vai estar para a direita. Sempre oposto a essa força aplicada, que está movendo o corpo ou numa tendência de mover o corpo. Tudo bem? Então vamos lá. Aí, professor, mas esse atrito vai crescer para sempre? Ele vai sempre crescendo junto com a força? Não. Vai ter um atrito estático máximo, né? Ou seja, vai ter um limite para esse crescimento da força. Então você consegue aplicar uma força e um atrito vai crescendo, mas até certo ponto. Vai ter um momento que vai ter a iminência do movimento, onde tu vai estar com atrito estático máximo, e a partir dessa força o corpo vai entrar em movimento. Aí não vai ser mais atrito estático, vai ser atrito dinâmico, ok? Então aqui, por exemplo, o corpo está em repouso e você está aplicando uma força F que ainda é anulada pela força de atrito. Quando você conseguiu aplicar uma força F que é igual à força de atrito estático máximo, então o corpo quase vai se mexer, mas ele não se mexe, ele está na iminência de movimento. Iminência de movimento significa que tu chegou no máximo que a força de atrito aguenta. A partir daí, vencendo o atrito estático máximo, esse corpo vai entrar em movimento. Aí tu vai ter o atrito cinético ou o atrito dinâmico, ok? Olha lá, ó, entrou em movimento. Então ele está num outro tipo de atrito, né? Vai ter um outro tipo de atrito acontecendo. Então, olha só, hora de recuperar. Vamos nessa. Questão 2. Um bloco de borracha de massa 5 kg está em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. O gráfico representa como varia a força de atrito sobre o bloco quando sobre ele atua uma força F de intensidade variável paralelo à superfície. O coeficiente de atrito estático entre a borracha e a superfície será D. Então ele quer saber qual é o coeficiente de atrito estático. Então olha só que interessante. Você vai olhar o gráfico e perceber que na vertical é a força de atrito e na horizontal é a força F aplicada. Quando você olhar o gráfico, você vai ter que observar, né? Vamos lá, você vai ter que observar algumas coisas. Nessa reta crescente aqui, ó, a gente está se referindo ao atrito estático. Nessa reta em azul, horizontal, já é o atrito cinético ou dinâmico. Então, como ele está perguntando aqui, ó, o coeficiente de atrito estático, eu já sei que eu estou me referindo a essa região aqui, ó, vermelho, onde eu tenho uma reta crescente. Se ele tivesse interessado em calcular o atrito cinético ou dinâmico, aí eu teria que prestar atenção nessa segunda parte do gráfico, tudo bem? Então, os detalhes, né? Você tem que olhar os detalhes e aí, em cima desses detalhes você vai procurar onde que você vai trabalhar no gráfico. Vamos nessa! Continuando, vamos lá. Percebemos através do gráfico que a força máxima de atrito é de 15. Então, olha aqui, ó, nesse ponto aqui, eu tenho a força máxima de atrito, que é 15, tá? Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó, peso é igual a massa vezes a gravidade, ok? Então, a massa vai ser 5, a gravidade é aproximadamente 10, o peso dele vai ser 50 newtons, ok? Aí, como ele está numa superfície horizontal, o peso em módulo vai ser igual a normal. A minha força de atrito estático máximo é o coeficiente de atrito vezes a normal. Então, nesse caso, o meu coeficiente de atrito estático
vai ser a força de atrito estático máximo dividido pela normal. Então, nós vamos ter 15, que está aqui, e a normal é 50, está aqui, né? Aí vamos dividir 15 para 50, obtendo assim 0,3, né? Coincidindo aqui, ó, com a letra C. Aí você fala assim, professor, mas 0,3 o quê? Não está faltando nenhuma unidade aqui, não? Não tem nenhuma unidade aqui, não? A resposta, não. O coeficiente de atrito, ele não tem unidade de medida, tá? Ele é adimensional. Então, para este caso, ele é adimensional, porque eu estou dividindo uma coisa que é força, ó, Newton, dividindo por outra coisa que é força, Newton. Logo, esse carinha aqui, ó, não tem unidade de medida. É apenas 0,3. Vamos nessa. Continuando. Na aula 25.1, na segunda lei de Newton, né? Falamos da segunda lei de Newton. É uma lei que já traz uma relação matemática muito importante, né? Olha só, ela trabalha com as grandezas vetoriais, força e a aceleração. São vetores, né? Se eles são vetores, eles têm módulo, eles têm direção, eles têm sentido, eles são vetores. Por isso que eles têm essa seta, eles têm essa setinha, ó, aqui em cima, são grandezas vetoriais, ok? Ah, professor, além de ser vetores, o objeto que vai estar sujeito à força e vai ter como resultado a aceleração, ele tem massa. Então, você vai estar relacionando as três grandezas, massa, força resultante e aceleração. Perfeito. Outra coisa, a expressão matemática da segunda lei de Newton, como que eu calculo? Aí você vai ter essa equação aqui, ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Aí um detalhe, força resultante é você pensar o seguinte, quantas forças estão atuando sobre ele? Aí você vê quantas forças, são 2 para a direita, 3 para a esquerda. Então você vai ter que trocar todo mundo por uma única força. Detalhe, essa única força tem que ter o mesmo resultado sobre o corpo. É como se você imaginasse um carro que acabou a gasolina, deu pane seca, e tem 3 pessoas empurrando o carro atrás. Agora tu troca as 3 pessoas por uma única pessoa muito forte, que vai ter a mesma força das 3. Pronto, aquela pessoa é a força resultante. Então aqui é a força resultante, é eu pegar um vetor que ele tem sobre o corpo o mesmo efeito que todas as forças aplicadas sobre ele. Aí vai dar certo, tá? Agora vamos lá, pessoal, hora de recuperar. Questão 3. A resultante das forças que atuam em um corpo, cuja massa é 18 kg e a força resultante é 72 newtons. Qual o valor da aceleração que esse corpo possui? Então tá aí, uma questão bem simples, né? Ele te deu a massa, ele te deu a força, então vamos substituir. Força resultante vai ser aqui 72 e a massa vai ser 18. Então aqui ele vai passar aqui, ó, A igual a força sobre massa. Então A vai ser força 72, massa 18, aí dividiu 72 para 18, obtendo assim 4 metros por segundo ao quadrado. Então vai coincidir aqui, ó, com a sua letra D, tá? Então olha, professor, foi simples a questão, né? Ela foi simples porque o enunciado já deu para você, já forneceu qual é a força resultante. Você não precisou calcular vários vetores, ok? Questão 4. Um corpo sob a ação de uma força de 10 newtons adquire uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Qual é o valor da massa desse corpo? Então, outra questão tranquila. Força, massa, aceleração. Massa é a força sobre aceleração. Massa, quanto? 10. Aí tu vai substituir aqui, ó, 10. Vai ser quanto? 0,5. Aí substitui 0,5. E 10 dividido para 0,5 vai te dar, aqui a letra B, o quê? 20 quilogramas. Ok, pessoal? Vai te dar 20 quilogramas. Um detalhe sobre a força resultante e a aceleração é você pensar o seguinte. Se eu tenho um bloco, né? E nesse bloco eu tenho a primeira força na mesma direção e sentido que a segunda força, a minha força resultante neste caso,
vai ser o quê? Vai ser uma soma das duas forças. Então, eu vou colocar aqui, a minha força resultante vai ser a força 1 mais a força 2. Aí, por quê? Porque elas estão na mesma direção e no mesmo sentido, ok? Então, por exemplo, tendo uma questão onde você tem, é um cabo de guerra, mas em um lado do cabo de guerra, tu tem duas pessoas puxando. Então, a força que cada uma delas está exercendo na corda, elas estão na mesma direção, horizontal, e no mesmo sentido. Logo, elas vão ser somadas, tudo bem? Vamos nessa. Então, aí, ó, forças na mesma direção e sentido. Tem uma força resultante que vai somar as duas, e tranquilo. Se aqui, por exemplo, fosse 5 newtons e aqui fosse 15 newtons, eu teria uma força resultante de 20 newtons. Agora, por outro lado, se eu tenho um bloco e esse bloco está sujeito a uma força na horizontal para a direita, a outra força na horizontal para a esquerda, e eu quero a resultante, aí a minha resultante vai ser uma subtração, né? Vai ser uma subtração. Então, eu vou pegar a força que está aqui para a direita, força 1, a força para a esquerda, força 2, e vou subtrair. Se aqui, por exemplo, fosse 30 newtons, e aqui, por exemplo, fosse 10 newtons, né, para a força 2, então esse corpo teria como resultante 30 menos 10, né? E aí vai te dar o quê? 20 newtons de força resultante. E aí essa força resultante, ela estaria apontando para a direita, tá? Ou seja, o sentido da força resultante é o mesmo sentido da maior força. Como nesse caso a maior força é a primeira força, ele vai estar apontando para a direita. Se, por exemplo, a força 2, se por acaso a força 2 fosse maior que a primeira, então a força resultante apontaria para a esquerda. Uma terceira situação possível para a força resultante é um caso como esse aqui, ó, perpendiculares. Primeira força na horizontal para a direita, segunda força na vertical, segunda força na vertical para cima, ok? E a resultante vai estar para onde? Aí tu vai formar aqui, ó, um triângulo retângulo e você vai ter a tua força resultante. Como aqui é um triângulo retângulo, o que você vai pensar? Então a minha força resultante é a raiz quadrada do módulo das outras forças, né, que são os catetos, ao quadrado, né, ao quadrado. Então, se eventualmente a primeira força fosse 4 newtons, a segunda força fosse 3 newtons, então qual seria o módulo da resultante? Então, nesse caso, o módulo da minha força resultante seria a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, o que me daria uma raiz quadrada de 16 mais 9, o que daria uma raiz quadrada de 25, o que vai te dar 5 newtons. Logo, esse corpo que está sujeito a forças, né, uma na horizontal para a direita, o outro na vertical para cima, ele vai ter uma força resultante numa diagonal ascendente. E essa força numa diagonal ascendente tem módulo 5 newtons, ok? Então, essa segunda lei é muito simples, né? Porém, você precisa ter atenção, porque tendo mais de uma força, tu vai ter que saber o que fazer com essas forças para poder achar a tua força resultante. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, agora eu desejo para você uma excelente avaliação de recuperação. Peço para que você faça com calma, né? Fique tranquilo, faça uma avaliação com calma, que vai dar tudo certo, tudo bem? Então, tchau, tchau!